Bom, de lesão cística benigna, o que é importante a gente saber dos cistos funcionais? Basicamente, gente, o que é um cisto? É uma lesão com líquido no interior, ou seja, anecoica, que tem paredes finas. Se essa lesão de paredes finas e líquido no interior não tem componente sólido, acabou, ela é benigna, tá bom? É benigna. Ela pode não ser só funcional, mas benigna ela é. Tá bom? Então, qual é o critério para pensar em malignidade e em lesão cística? Componente sólido, nódulo sólido, tá bom? Se a lesão é completamente cística, ela é benigna, seja funcional ou seja um cistadenoma, um cisto, um tumor cístico benigno, ok? Mas é benigno. Então, cistos funcionais são essas lesões císticas benignas, que são a grande esmagadora maioria dos casos, e geralmente são lesões menores, então até 3 na maioria dos casos, mas podem ir até 5, 7 centímetros, tá bom? Acima de 7, principalmente acima de 10 centímetros, a chance de ser um tumor benigno cístico, um cistadenoma, é mais alta, tá ok? Então são as lesões mais comuns do ovário e na maioria das vezes representam apenas esses folículos dominantes, tá? Os folículos grafianos. Eles podem simplesmente ter aspecto cístico e podem evoluir com sangramento interno e assumir um aspecto de cisto hemorrágico ou de corpo lúteo ou corpo lúteo hemorrágico, tá bom? Então, ó, cisto folicular é o cisto bonitinho. Corpo lúteo é o cisto com parede espessada e vascularização periférica. E cisto hemorrágico é o cisto que tem sangue no interior, vai ficar com aquele aspecto rendilhado. Pode ser o cisto folicular que sangrou, ou pode ser o corpo lúteo que sangrou, e aí vai ser a interseção desses achados. Então, cisto folicular basicamente é cisto no ovário. Tô tranquilo. Cisto no ovário, tô tranquilo. Sei que é benigno. Abaixo de 5 a 7 centímetros, 7 para menacme, 5 para menopausa, eu sei que a lesão é benigna, tá bom? Acima de 7 centímetros, especialmente acima de 10, eu sei que, apesar de benigna, provavelmente é um tumor, tá bom? Tumor cístico. Então, beleza. Tumor grafiano dominante, 3 ali a 5 centímetros. Assim, geralmente, gente, esses folículos dominantes eles podem crescer bastante, mas o tamanho não é documento nesses casos aqui, tá bom? Então, tudo que eu já descrevi para vocês, o folículo normal, o folículo dominante, o cisto folicular, ele não vai ter vascularização e a parede vai ser fina e é isso que vai diferenciar ele do corpo lúteo, tá? Então, ó, tanto ele quanto o corpo lúteo vão desaparecer espontaneamente com acompanhamento, porque são lesões funcionais, tá bom? Tá, então, ó, se eu tenho, e aqui tá uma observação importante, se eu tenho um cisto maior do que 3 centímetros, eu posso chamar ele de cisto folicular. Se eu tenho menor do que 3 centímetros, eu nem deveria estar descrevendo ele, porque é só um folículo, tudo absolutamente normal, tá bom? Mas é só para você saber essa diferença em termos de tamanho. Corpo lúteo, basicamente é uma lesão cística, que tem parede espessada e que tem essa clássica vascularização periférica aumentada, tá bom? É uma lesão ovariana, é uma lesão que está dentro do ovário. Olha aqui o vaso ilíaco passando, o ovário é sempre medial aos vasos ilíacos. Essa imagem é clássica, não é para ter dúvida, não é para pensar besteira, abobrinha, botar dúvida na cabeça do paciente. Esse tipo de lesão aí é completamente benigna e vai desaparecer, tá bom? Isso é normal do ciclo, tão normal quanto a mulher menstruar é ter um corpo lúteo. E você vê que esse corpo lúteo aqui, ele tem até um materialzinho no interior, ou seja, possivelmente ele até teve um sangramentozinho ali, esse corpo lúteo, tá? Então, ó, cisto que tem esse aspecto complexo, complexo não significa maligno, complexo é só que ele não é parede fina anecoico, ele é parede espessa, vascularização periférica, então complexo. E esse anel de fogo é clássico do Doppler, então o ideal era que os exames de transvaginal fossem todos pedidos com Doppler, né, pra gente ver as coisas, mas assim, não pediu com Doppler, a gente vai ligar, porque ninguém merece a paciente ficar com a abobrinha na cabeça, pensando besteira, você liga o Doppler e vai saber que é corpo lúteo.
Isso é interessante porque os solicitantes acham que nós, ultrassonografistas, radiologistas, queremos que bote o Doppler no exame só para a gente ganhar mais. E não é verdade. A gente precisa do Doppler para fazer o diagnóstico. Quando você não pede o Doppler lá no exame, prejudica o paciente. Para não deixar o paciente prejudicado, nós acabamos ligando o Doppler e fazendo o Doppler mesmo sem receber, porque o paciente, coitado, não merece a ignorância de quem solicitou o exame sem o Doppler, tá bom? Então o Doppler não é só para, vou ver mola aqui, não, o Doppler é uma ferramenta que ajuda em todo o exame no diagnóstico das lesões, no diagnóstico diferencial. Cisto ovariano hemorrágico. O que é isso? Cisto hemorrágico é uma lesão benigna que tem um aspecto patognomônico, ou seja, eu vejo um negócio feio, horrível desse, eu fico tranquilaço, eu fico feliz, de bem com a vida quando eu vejo isso, tá? Então, quando eu vejo um negócio horrível desse aqui, eu fico assim, ai, graças a Deus, é isso daí. É isso daí? Ainda bem. Por quê? Isso daqui é um aspecto rendilhado, é um aspecto em favo de mel, né? Em casa de abelha. A gente vê umas traves ecogênicas que vão se entrelaçando, tá? E esse é o aspecto típico do coágulo, quando está se organizando, do sangue, tá? O que eu preciso para cravar o diagnóstico que isso aqui é só um cisto hemorrágico? Garantir que nada de sólido está aqui. Como é que eu faço isso? Ligo o Doppler e vejo que não tem vascularização interna em nada disso aqui. Porque se tiver vascularização interna, é componente sólido. Tá entendendo que eu não quero Doppler, né, para ganhar mais, é para dar o diagnóstico? Se você não quiser pedir, não tem problema, eu vou fazer. Mas saiba que você só está possivelmente prejudicando o próprio paciente. Então, ó, cisto hemorrágico, tenho que ligar o Doppler, ver se não tem vascularização para fechar o diagnóstico. Se tiver vascularização aqui, acabou. Lesão, inclusive, suspeita para malignidade. Tá bom? Como é importante um Dopplerzinho, né? É isso aí, é importante mesmo. Basicamente, a clínica desses pacientes é uma dor aguda, abrupta na região anexial, na pelve. Então, muitas vezes, faz diagnóstico diferencial com apendicite, com abdômen inflamatório, abdômen agudo no geral. Mas paciente jovem, chega lá na emergência, doutor, eu tô com uma dor aqui embaixo, nossa, muita dor. O que eu sempre pergunto? Essa dor começou de forma aguda, foi de uma hora para outra, ou foi uma dorzinha que tava lá e foi aumentando devagarinho até que chegou como tá? Não, doutor. Começou de uma hora para outra, foi do nada. Matei. Deve ser um cisto hemorrágico. Bota o laterantor, tá lá. Cisto hemorrágico, tá bom? Então, ó, é um cisto que sangrou ou um corpo lúteo que sangrou. O paciente vai ter dor pélvica aguda ou pode não ter nada. O paciente pode não sentir nada, tá bom? A gente sabe que dor é sempre subjetivo da avaliação do próprio paciente. De achado, a gente vai ter então esse cisto de paredes finas, que tem septações internas, né? A fibrina, os ecos, faz esse rendilhado, o rendilhado é essencial. Vai com o tempo modificando o aspecto conforme o coágulo vai organizando. Isso que é extremamente importante, que é não ter vascularização interna ao Doppler, e o aspecto da parede e tudo mais é variável. Lembrando que eu estou falando de vascularização interna e não vascularização periférica, porque periférica pode ter e inclusive pode estar aumentada. Lembra, corpo lúteo inclusive tem vascularização periférica aumentada. Então aqui a gente vê, né, o exemplo, um pouquinho de vaso na periferia, mas nada de vaso interno, confirmando para mim que isso aqui é só fibrina, que isso aqui é só coágulo. Aqui é um vaso ilíaco, o alvar é sempre medial ao ilíaco.